Tá pegando aí? Aqui tá. Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. A live de hoje é sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, com duas grandes referências do Brasil no tema. Eu estou aqui hoje com o meu amigo Pedro Amarante, que é o organizador do curso, ele que na verdade teve a ideia de promover esse curso, que tenho certeza vai ajudar muita gente, porque é um tema ainda muito inicial, muito incipiente, na verdade, e a gente está trazendo grandes referências, eu podia até dizer do mundo, porque também vamos trazer Lucas Cortizo lá da Europa, que está aplicando na prática a GDPR, para falar aqui para vocês. Tá? O nosso curso inicia no dia 4 de fevereiro, e quem quiser mais qualquer outra informação, pode entrar em contato conosco via direct, que nossa equipe vai ter um grande prazer em responder a todos vocês. Tá? Deixa eu só ver aqui se os professores já entraram, para a gente já chamar eles. Pedro, quer dar uma palavrinha? Mas queria dizer que é muito bom estar gravando essa live com vocês. Os dois professores que vão dar uma palavrinha conosco são dois craques na matéria. O Fabrício, ele é representante do Senado Federal no Conselho Nacional de Proteção de Dados. O Marcos, ele é diretor jurídico da Confederação Nacional de Saúde. O Fabrício participou aí do processo legislativo da criação da norma, então, ou seja, está super por dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. E o Marcos, aí, ele é uma sumidade no assunto quando se trata de Lei Geral de Proteção de Dados aplicado ao setor público, por atuar lá em Brasília. Lá em Brasília, como a gente sabe, ela possui várias repartições públicas, então, assim, ele tem ampla notoriedade para tratar do tema. E, além disso, tratar do setor de saúde, obviamente, que é o setor aí que ele muito domina, um craque. Não tenho dúvida, essa live vai ser muito bom, assim como as aulas deles aí serão excelentes, estarão conosco. Aí o Fabrício vai estar aí 8 horas conosco na quarta-feira do curso, dia 8, e o Marcos estará aí 5 horas conosco na quinta-feira do curso. Então, junto com o nosso time de craques aí, contando com Raíssa, que é da Inloco, o próprio Hermes também, que é advogado famoso aqui em Recife, a Bruna também, que é advogada, atua realizando conformidades aí em diversas empresas. Então, com o Carlos também, que vai tratar aí 2 horinhas conosco da área penal. Expectativa muito grande para esse curso e abrindo um mercado novo aí, uma lei que vai entrar em vigor aí a partir de agosto deste ano. E os dois estão conosco, Fabrício. Sim. E aí, meus amigos, tudo bem? Professores, tudo ótimo. E vocês? Tudo certo? Muito bom. Prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite, né? É um prazer poder participar com vocês dessa live. Show de bola. Vamos prazer é nosso, tenho certeza. É uma grande honra tê-los aqui na live e tê-los também como professores, vocês que são referência para a gente aí nessa parte de LGPD, e é um grande prazer, realmente. Obrigado. A gente agradece a aceitação do convite, Fabrício, Marcos. Felicidade grande ter 2 nomes aí de peso. A gente já introduziu um pouquinho aí os 2 nomes, o currículo de cada um, para o pessoal que está na live conosco. E aí é uma felicidade muito grande para a aceitação do convite, vocês estarem dispostos a estar conosco em Recife e também estar conosco aí durante o nosso curso online. Então, é um prazer imenso tê-lo conosco. E acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho sobre a norma e sobre a expectativa do pessoal. Não, antes, Pedrão, queria que vocês se apresentassem. Né? Importantíssimo. Se apresentassem. A gente sabe que ele vai te falar um pouquinho mais próximo. Acho que eu vou trazer a. Acho que fica mais. Aí. Tá melhor? Acho que tá bom, tá bom. Então, Tony, eu acho que está melhorando. Advogado, mestre em Direito Público aqui pela Instituto de Direito Público aqui de Brasília. Sou diretor jurídico da Confederação Nacional de Saúde, advogado também, e temos atuado muito na lei, no dia a dia da Lei Geral de Proteção de Dados, focado nos interesses do setor saúde, né? E a gente tem buscado aí um acompanhamento muito forte e intenso junto ao governo para que a regulamentação saia o quanto antes, e a gente tem acompanhado também os hospitais e clínicas privadas, porque a Confederação representa nacionalmente tanto hospitais quanto clínicas privadas,
para os ajustes que são necessários à lei geral. Então, a gente está, já tem cerca de 1 ano e pouco que a gente tem acompanhado especificamente o setor, e é um prazer poder debater o tema aí com vocês, com esse enfoque no setor de saúde e também com a administração pública. Nossa, excelente, Marcos. Fabrício, Bom, vamos lá, meu nome é Fabrício da Mota Alves, eu sou advogado, sócio do escritório Garcia de Souza Advogados. A área que eu coordeno aqui é privacidade e proteção de dados. E, bom, tem uma história muito íntima aí com a LGPD. Fui assessor no Senado durante todo o período de tramitação, desde 2013, quando o primeiro projeto foi apresentado no Senado, e acompanhei de perto com os relatores, com o senador Ricardo Ferraz, com o senador Aloysio Nunes. E, bom, é um assunto que, quando começou a tramitar, ninguém dava muita bola, era um grupinho muito restrito de interessados, mas a gente acabou abraçando essa causa e se dedicou com bastante afinco. E aí temos agora a lei posta e eu vivo disso agora, né? Hoje eu sou um profissional de privacidade e proteção de dados com muito orgulho. E fico muito feliz de estar aqui como professor também do curso que nós vamos implementar aí em Recife, agora em fevereiro. Que massa, Fabrício. Obrigado. Excelente, Fabrício. A gente vai começar aqui esse bate-papo e quem tiver alguma pergunta também do pessoal que está aí na nossa live, fique à vontade. A gente vai expor aí algumas perguntas. A gente tem um roteiro, como a gente já falou com vocês, mas quem tiver alguma dúvida também, fique à vontade para perguntar aí esses dois craques que estão conosco. Eu vou começar perguntando ao Fabrício, fazer esse bate-bola com vocês. Minha pergunta até é um pouco curta, mas que tem uma significância muito ampla, que é quais empresas aí terão que se preocupar com a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, Fabrício, que você já está no dia a dia aí vendo. Rapaz, Pedro, se você perguntasse quais empresas não teriam que se preocupar, nem isso eu teria como responder. Porque, veja, não tem para onde correr, pessoal. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que se aplica a qualquer tipo de entidade, digamos assim. Ontem eu participei de uma reunião com um cliente em São Paulo e estava colocando exatamente esse ponto. Até mesmo a lei fala que se aplica para o tratamento de dados pessoais realizado por pessoa física, pessoa natural ou jurídica de direito público e privado. Mas, na verdade, a interpretação que a gente tem dessa disposição é que é muito mais do que isso, porque nós temos algumas ficções jurídicas no ordenamento jurídico nacional que não são pessoas jurídicas, mas que vão estar também sujeitos à regulação da LGPD. Vou dar um exemplo aqui. Condomínio. Condomínio não tem personalidade jurídica, e sinto muito, senhor síndico. O seu condomínio vai estar sujeito à LGPD. Massa falida também, outra discussão imensa. Também não tem sociedade com participação, né? Exatamente. Consórcio. Então, tem algumas figuras aí atípicas do ordenamento nacional que, infelizmente, ou felizmente, né, eu penso que felizmente, mas eles talvez pensem que, infelizmente, não estarão fora da legislação. Então, claro, a gente fala muito em empresa porque o mercado, a iniciativa privada, ela tem um impacto maior, sobretudo pelo fato de que as consequências são muito mais dolorosas para o setor privado, né? Na verdade, o impacto maior é para o setor público, até me corrigir, é o setor público. Porém, o impacto para o setor público, historicamente, no Brasil, não é tão grande, né? O setor público costuma ser inadimplente aí em N obrigações legais e nada ou quase nada acontece. Mas eu acho que a LGPD vai ser diferente, porque aqui em Brasília, tem um promotor muito atuante, o doutor Frederico, já está levantando a bandeira da improbidade administrativa para o gestor público que descumprir a lei. Então, se não vai por um, vai por outro. Verdade. Então, a segunda pergunta a gente vai direcionar ao Marcos, e tendo em vista que ele atua aí frente à Confederação Nacional de Saúde, assim, o que a gente queria, Marcos, é poder falar um pouquinho da experiência que você está vivendo aí, da aplicação da LGPD ao setor da saúde em geral, assim, qual a preocupação que você percebe das clínicas, dos hospitais, sejam ele privados, filantrópicos, associações, enfim, como a gente sabe que existe. Você é diretor jurídico, né, Marcos? Diretor jurídico. Desde agora, de 2019, estamos lá. E o que acontece? Na verdade, a Confederação ela tem feito um trabalho muito grande para sensibilizar os hospitais e clínicas do impacto, da importância da lei geral para esse setor, porque a própria legislação já define que os dados são sensíveis, os dados voltados à saúde, né? É um setor já muito regulado, ele já possui
um acompanhamento muito incisivo, tanto da ANS quanto do Conselho de Medicina. Então, a princípio, a gestão de dados ela já existe de determinada forma. Porém, os hospitais precisam se ajustar de uma forma muito mais ampla. Por quê? Porque o impacto disso no seu dia a dia é extremamente profundo. E a gente tem idiosincrasias e diferenças entre os estabelecimentos muito grandes. A gente tem, há casos realmente de hospitais que já estão se preparando, estão conhecendo, então já estão revendo seus procedimentos, mas a grande, grande maioria ainda não faz ideia, tanto do impacto, quanto e também como isso vai lidar com o seu dia a dia. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte para sensibilizar. Criamos um grupo temático dentro da confederação para tratar apenas de lei geral, para mostrar passo a passo o que tem acontecido. Temos feito reuniões a cada 2 meses, 1 mês e meio, e agora a tendência para 2020 é aproximar ainda mais, chamar os hospitais para que a cada mês a gente discuta temas importantes, né? E principalmente também há uma preocupação muito grande da relação com o setor público. Porque o setor de saúde mantém os seus prontuários, por exemplo, acessíveis também ao público. E aí como é que vai se dar essa relação? Há uma preocupação muito grande porque são dados extremamente importantes para o cidadão e que vão ser geridos também por outras entidades. E como o professor Fabrício mencionou, o público costuma não ter essa preocupação tão grande quanto o setor privado tem, porque a penalidade, muitas das vezes, não vai acabar se sobrepor na cabeça deles. Então, principalmente agora, é conscientizar, mostrar a importância para o setor e apresentar o passo a passo para se adequar e entrar em conformidade. Muito bom. Obrigado aí, Marcos, pela resposta. E agora eu vou direcionar a pergunta ao meu amigo Fabrício. Fabrício, a gente tem o orgulho de dizer que você é nosso professor agora. Você é professor também do INSPER e de diversas outras grandes instituições do Brasil, né? Eu queria que você tratasse um pouco para a gente de como você enxerga o mercado de trabalho nessa área da LGPD, né? Quem busca se especializar tem tido um bom resultado? Há realmente várias vagas nesse mercado? O que é que você acha? Olha, eu acho que o mercado está começando ainda a se aquecer, porque, claro, você tem locais que há uma concentração maior de demanda, né? São Paulo é um mercado inacreditável. Inclusive, eu já até ontem eu tive alguns colegas que já estão achando até que São Paulo já está saturado, que eu achei assim, um absurdo falar isso. Não é possível estar saturado, o negócio nem começou, mas já está saturado já o mercado de São Paulo. Eu acho que não é tanto assim, mas eu acho que ainda tem uma amplitude muito, muito grande para se explorar, sobretudo no resto do país. Como é uma lei nacional, a gente sempre tem que dizer isso. A LGPD não é uma lei federal, é uma lei nacional. Ela se aplica a todos os entes da federação, em todos os níveis, e a autoridade vai ter jurisdição sobre o território nacional inteiro, inclusive dentro dos estados, municípios, por aí vai. Então, é uma lei que vai, onde você olhar, onde você estiver pisando o seu pé, essa lei vai ter alcance. Em qualquer lugar aqui do nosso território nacional. Então, as oportunidades profissionais, na minha opinião, elas são realmente gigantescas. O problema todo, Lucas e Pedro, que eu observo, que eu tenho observado ao longo desse período, desde a aprovação, desde a sanção da lei, é que tem muita gente querendo atuar no mercado, mas ainda não se preparou suficientemente para isso. É uma lei que tem uma complexidade assim, absurda. Há pouco tempo eu discutia com alguns colegas mais próximos e que estão nessa batalha há mais tempo, que até você já vê gente falando que é especialista em LGPD. Eu, particularmente, me desculpe se alguém estiver ouvindo e se auto-intitular especialista em LGPD, mas eu realmente, eu acho, a Flora trabalha comigo, você vê como é que a pessoa, olha aqui, tá vendo? Melhor professor. Está fazendo direitinho. Mas eu penso que é um mercado que tem uma complexidade monstruosa. Hoje, os profissionais que estão aí, eles estão sujeitos a uma certa, digamos, dormência em termos de fiscalização, porque não há órgão de fiscalização, e por não haver órgão de fiscalização, você simplesmente não tem que indicar que o seu trabalho é certo. Então, as pessoas estão fazendo o que bem entendem, muitas delas com qualidade, mas muitas outras sem qualidade nenhuma, e isso
não está sendo julgado, digamos assim, não está sendo enfrentado, não está sendo debatido nas instâncias protocolares, que são as instâncias oficiais. Então, tem muita gente colocando no mercado, muito curso de formação em DPO, que eu também acho complicadíssimo você fazer cursos. Os cursos nos quais eu dou aula de DPO, nenhum deles forma DPO. Eles apenas criam bases de conhecimento para que a pessoa que queira atuar como DPO comece uma jornada, mas ela tem a obrigação de sair dali e continuar com seus estudos. Então, não há nenhum intuito de se formar DPO. Mas tem gente que está fazendo DPO, enfim, eu não vou avaliar se é certo ou errado. Eu só acho que há espaço no mercado, não tenha a menor dúvida. Mas as pessoas têm que ter em mente que isso vai ser cobrado lá na frente. Tá? Lá na Europa já há ações de ressarcimento por responsabilidade civil de profissionais que estão recomendando de forma equivocada os profissionais de privacidade e proteção de dados. Você imagina só, eu vou lá, dou um parecer jurídico, que seja, ou então eu sou um consultor da área de TI, e dou uma recomendação para uma empresa de que essa base de dados é ilegítima e tem que apagar esses dados. À luz da LGPD, o apagamento é definitivo, ele é irreversível. Pode ter backup? Não, meu amigo, não pode. Se você tem que apagar o dado, tem que apagar o dado, acabou-se. Aí o camarada apaga o dado, depois ele constata por uma auditoria qualquer que não era ilegítimo o tratamento. E a base foi embora um ativo que podia ter uma repercussão econômica significativa. E aí, de quem é a responsabilidade? De quem fez a recomendação para ele. Então, vai haver discussões de todos os níveis aí que você possa imaginar em termos de LGPD, mas que há espaço lá. O que eu digo procurem se qualificar. Qualquer curso que vocês queiram fazer, as pessoas que estão nos assistindo, o nosso próprio curso sempre um bom começo, mas nunca parem aí. Olha, eu estudo produção de dados há 5 anos. Eu tive o privilégio de ter os melhores professores, que eram aqueles malucos que gostavam desse assunto quando ninguém gostava. Estou falando aqui de 2013, de 2010. A Laura Scherto, que é uma amiga nossa, foi uma professora minha, professora que eu aprendi muito com ela, o Danilo Doneda, que são nomes que são referências no assunto. E até hoje eu tenho a humildade de ouvi-los e de consultá-los e sempre questionar. Eu já fiz vários cursos, dou aula em vários cursos, tenho o prazer de ser agora um facilitador, um professor também do nosso curso, mas estou indo agora em março para a Bélgica para estudar de novo. Final do ano, vou fazer outra viagem, então não vai acabar nunca. Tem que ser sempre assim, né? A gente nunca pode parar, né? Não tem para onde. Exatamente. A gente teve uma pergunta interessante aqui, não foi, Lucas? Foi, exatamente. A Mila Brasil, queria até agradecer a ela, fez uma pergunta aqui muito interessante, falando o seguinte: professores, os escritórios de advocacia, no que tange aos dados de seus clientes e informações processuais, estariam amparados pelo Estatuto da Ordem ou pela LGPD? Ou pelos dois. Ou pelos dois. O que é que vocês acham? Os dois, uma norma não vai conflitar com outra, né? É um setor, é uma área que já existe uma regulamentação, né? O caso do escritório de advocacia, e a lei geral veio a proteger e reforçar essa proteção, né? Eu tenho a minha visão, na verdade, é a seguinte, que são os dois, não tem dúvida que são. Mas todo o ordenamento nacional, todas as leis, normas infralegais, até a Constituição já está passando por isso, vão ter que ser, de alguma maneira, revisitados, talvez atualizados, sob o aspecto legislativo mesmo. Então, o Estatuto da OAB talvez tenha que enfrentar algum tipo de atualização para criar, inclusive, novas infrações disciplinares para o profissional do direito, o advogado, que incorrer numa violação que diga respeito à privacidade e à proteção de dados. Talvez até isso possa ser uma questão. Eu participei de um evento do Congresso Internacional de Proteção de Dados que o OPSIGU realizou em São Paulo com a LEC. Tive o privilégio de participar como palestrante também. E no meu painel tinha um advogado português. Ele atuava já há muitos anos, era DPO também lá em Portugal. E ele fez um comentário bem interessante. Ele disse que a Ordem dos Advogados de Portugal, ela já criou normas, inclusive, de conflito de interesse para advogados que queiram atuar como DPO, se já tiverem atuado em ações judiciais para as empresas onde eles vão prestar consultoria, porque eles entendem que há um conflito de interesse, né, nesse tipo de atuação.
Então, veja que interessante. E hoje não temos nenhuma regra específica com relação. A LGPD não traz esse tipo de situação, especialmente em relação ao DPO, né, o encarregado de proteção de dados, mas é bem provável que na OAB tenhamos que inventar essa discussão. Então, com certeza que se aplica aos dois, se aplica. Não é nenhum a um nem a outro, é aos dois. Acho que é interessante a necessidade de conformação, realmente, dos institutos. Né? No caso da saúde, a gente tem também a questão, por exemplo, dos prontuários médicos. Existem normas do Conselho de Medicina que dizem que esses prontuários não podem ser descartados, a não ser que depois de 20 anos de uso. Aí vem uma pergunta, mas e se a pessoa, por exemplo, pede a exclusão dos seus dados? Pela Lei Geral dos Dados, eu teria o direito de pedir a exclusão. Mas aí o que acontece? A gente tem que conformar esses dois institutos e dizer o seguinte, não, nesse caso, o novo consentimento, a questão do prontuário eletrônico médico, ele é decorrido do exercício da medicina que é necessário com base nas regras do Conselho de Medicina. Então, a vigência da Lei Geral vai necessitar de uma conformação desses institutos. E é isso que a gente tem que trabalhar em todas as áreas. Imagina a abrangência disso para o país inteiro. Exatamente. Uma das bases legais é justamente o cumprimento de obrigações legais e regulatórias. Então, você vê que é o caso de uma regulação de um setor específico, que é um órgão de fiscalização, de gestão dos assuntos de uma categoria profissional. A OAB também, a OAB também vai ter que criar regras específicas em relação a isso. Enfim, é um mundo pela frente. Por isso eu digo, tem espaço profissional de sobra aí, viu? De sobra. Que massa, Fabrício. Eu vou direcionar... Pessoal, a gente está produzindo um conteúdo relevantíssimo aqui, com duas referências nacionais. Vou pedir para vocês meterem o dedo aí no coraçãozinho para que essa live seja direcionada para outras pessoas também. Convidem aí os seus amigos, porque tá show de bola. Marcos, eu queria te perguntar sobre as penalidades agora da lei, né? Como é que você acha que vai ser a aplicabilidade? Quais são, na verdade, essas penalidades e como elas vão ser aplicadas, na tua visão? E nesse ponto, a gente tem assistido e lido muito, né, desde a edição e da sanção da Lei Geral, todo mundo, praticamente todo dia, a gente lê um artigo, um comentário jurídico sobre a vigência da lei e sobre as penalidades e o impacto, né? Só que o que a gente percebe é que, na prática, a lei ela veio mais para educar o setor. Ela não, o intuito do legislador, e aí o Fabrício que acompanhou de perto o processo legislativo sabe bem, que, na verdade, a intenção não é chegar com uma espada no pescoço das empresas de quem lida com dados pessoais. O intuito principal é de trazer um conceito de conformidade, um conceito de governança. É claro que só na teoria, só no intuito, na boa vontade, as coisas não acontecem. Então, de fato, a norma prevê sanções e algumas extremamente gravosas. Né? Então, a gente começa falando sobre a advertência. A advertência ela vai ser dada pela autoridade de dados com prazo específico para o cumprimento do eventual, de sanar eventual problema. Caso isso não ocorra, também a gente vai haver a imposição de multas, e aí as multas são pesadas, de fato. Você pode chegar de 2% do faturamento a 25 milhões de reais, né? E aí a gente vai avaliar a gravidade, né, o impacto, a extensão desse dano. E temos também algumas penalidades que não chegam exatamente na esfera financeira imediata, mas tem um impacto muito maior, inclusive, eu diria que é maior, inclusive, do que uma multa assim, em si. É a publicização. Então, a autoridade vai dar publicidade para o mercado, o que está acontecendo com essa empresa quanto à gestão de dados dela. Vai haver a questão do bloqueio de dados no que diz respeito a essa infração. Isso é um caso, tem um impacto muito substancial para a empresa. E, por fim, caso nada disso tenha surtido efeito, a gente ainda vai ter a eliminação dos dados. Então, para uma empresa hoje, numa sociedade onde se sabe que dado é o novo petróleo da atualidade, você excluir, eliminar, bloquear dados afeta diretamente o dia a dia dessa empresa, né? Então, ela tem um potencial lesivo extremamente grande. Mas, de novo, eu acredito que aí muitas dessas penalidades elas vão ser conformadas e definidas, disciplinadas a partir da Constituição da Autoridade Nacional de Dados. Então, a gente imagina que o intuito seja educativo, seja para poder fomentador de uma governança, para que as empresas tenham a sua governança fomentada, porém, sem esquecer que, caso se faça necessário, as penalidades são, de fato,
gravosas e extremamente impactantes. Então, temos que observar, temos que mudar a cultura. Muitas das empresas, a gente vive na sociedade com diferentes níveis de governança. Então, há casos que realmente uma empresa já com uma multinacional, uma empresa já com um nível de governança elevado, ela vai passar por ajustes, grandes ajustes, mas nada que fuja do dia a dia. Porém, acaba com empresas que vão reformular, construir uma base de governança do zero. Então, a norma ela veio para poder ajudar isso. E as penalidades servirão para incentivar realmente essa empresa e esses gestores de dados a se adequarem à norma. Eu vou até fazer pedir uma licença para um pequeno jabá aqui, porque eu recebi um convite para escrever um capítulo de um dos livros coordenados pela minha querida amiga Viviane Maldonado, que entrou inclusive na nossa live aí, nos cumprimentou. A Vivi é uma das maiores autoridades de proteção de dados e privacidade do nosso país. É uma honra imensa tê-la aqui na nossa live. E mais do que isso, uma honra imensa ter participado dos livros que ela coordenou. E eu escrevi exatamente um capítulo sobre essas penalidades. E eu concordo com tudo que o Marcos falou. Realmente, as penalidades da LGPD estão postas, são 9 agora. Né? O Congresso fez o favor de derrubar as 3 que não as piores. Eu acho que a multa você até consegue dimensionar, mas aquelas penalidades de exclusão, de proibição ou suspensão de atividades, aquilo ali é gravíssimo. Você imagina o que é você, sei lá, vamos supor, já que eu não posso multar poder público, mas será que a autoridade não pode aplicar uma penalidade para a Receita Federal de impedir a Receita de processar a CPF? Esse país vai parar. Vai parar, não funciona mais. Aliás, qualquer empresa para se mandar não processar mais informação do consumidor, entendeu? Então, realmente tem penalidades que são muito piores do que a multa que está prevista lá. Realmente tem coisa muito pior aí. Como é uma lei reputacional, aquelas que afetam a reputação em função do funcionamento do operacional da empresa podem ser muito piores do que a própria aplicação de multa, e você ainda pode discutir de N formas, até a forma de pagamento e por aí vai. Então, tem coisa pior aí. Fabrício, eu vou até pegar o gancho da colega advogada, só para ver aqui qual é o nome. Carol, Capo Vila Foz Advogados. Acho que é Edmê. Exatamente. Eu vou pegar esse gancho dela. Ela perguntou se a LGPD vai pegar. E eu vou emendar aqui com uma pergunta que a gente já tinha programado para vocês. Que na quinta-feira passada a gente fez um evento, como vocês sabem, e fez um evento muito bom. Eu no curso, entre eles a Bruna, o Hermes e a Raíssa. Um dos pontos que a Raíssa falou, que muito me tocou, e com relação à norma pegar ou não, assim, acho que quando se pergunta isso, muito está se atrelado à penalidade aí, que o Marcos explorou muito bem, se vai realmente ter a multa aí de 2% de faturamento até a exposição da empresa, a advertência, enfim. Mas um dos pontos que ela tratou e que a gente achou muito interessante, inclusive, trazer para o debate aqui com vocês, é o fato das empresas, por exemplo, uma multinacional que atualmente já está realizando essa conformidade, já fez esse processo de governança, porque teve que se adequar à GDPR, lá europeia, e começar a cobrar isso das empresas que são menores. Então, a pergunta que a gente tem é o que você acha, o que vocês acham, no caso do Fabrício, aqui direcionado a você, se já está havendo esse tipo de cobrança, os prestadores de serviços que são menores, que utilizam dados dessas empresas, por exemplo, pego aqui o caso de um médico do trabalho, que tem uma prestadora de serviço, realiza a prestação de serviço para uma determinada multinacional e que tem dados sensitivos de trabalhadores, por exemplo, e essa multinacional já vem passando a exigir a conformidade dessa clínica médica que é de menor porte, por exemplo. Como é que vocês estão enxergando esse movimento aí nas multinacionais e como vocês enxergam isso, no caso Fabrício, enxerga isso que vai ocorrer aí após a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil em agosto deste ano? Olha, vamos lá. A primeira questão, antes de responder essa pergunta, é se a lei vai pegar. É uma coisa engraçada no Brasil você fazer esse tipo de ponderação, né? Se a lei vai pegar. Ora, a lei está posta, né? Isso, claro, a eficácia da lei depende muito de uma capacidade da sociedade de fazê-la, implementar, ou do enforcement, da atuação das autoridades públicas.
Então vamos lá, se a lei vai pegar. Para mim, o maior efeito LGPD, eu escrevi um artigo para o Jota que eu chamo Efeito LGPD. Para mim, o maior efeito LGPD foi ressuscitar o Marco Civil. Sabe aquela lei que ninguém dá bola direito? Pois é, o Marco Civil da internet. As pessoas esqueceram, porque realmente é uma lei que ninguém dá bola, praticamente. Só quem quer registro de conexão e registro de acesso a aplicações é que se preocupa com o Marco Civil. Mas, de modo geral, é uma lei que tinha a prescrição de um micro-regime de proteção de dados em que havia a previsão de uma base principal, que era o consentimento. Isso é tão ridículo, que a LGPD ignorou completamente essa proposta. As primeiras versões da LGPD usavam o consentimento como base principal. É um absurdo você precisar. Hoje, quem lida com a implementação da lei sabe que o consentimento é talvez a última base que você vai, da qual você vai se socorrer. Então, é o que está no Marco Civil. Por que eu estou trazendo o Marco Civil para essa história? Porque como nós não temos LGPD, porque ela não entrou em vigor com relação às suas principais partes, o que as autoridades hoje estão fazendo? No intuito de querer valorizar a proteção da privacidade e dos dados pessoais, eles estão usando o que tem posto. O que tem posto? Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá, Código de Defesa do Consumidor de 1990. Nem internet tinha naquela época. Imagina, então, você falar em proteção de dados pessoais nesse nível tão defasado. Então, se a lei está pegando, ela não só está pegando, ela já está provocando o efeito das autoridades a atuarem. Você vê o tanto que o Ministério Público do DF tem atuado. Foram mais de 30 investigações relacionadas a incidentes de privacidade e proteção de dados. Senacom agora, nos últimos meses, assim, enlouqueceu. O Senacom enlouqueceu. Ela agora está notificando todo mundo. Se tem notícia de vazamento, ela notifica. Multou o Facebook agora, 6 milhões de reais. E por aí vai. Então, a lei já está pegando de uma forma ou de outra, e quem não se preparar vai se arrepender. Não tem para onde correr. Então, realmente, isso é um efeito. Agora, tem um outro lado, vamos trazer para o lado das relações entre as empresas, entre os agentes, né, entre os agentes de tratamento, que é uma das perguntas também que foram colocadas. Esse é um outro efeito da lei. Ronaldo Lemos, né, quem não conhece o Ronaldo Lemos, também é uma figura bastante renomada aí na área do direito digital, ele escreveu um artigo para a Folha em que ele dizia o seguinte: a LGPD tem efeito viral. Sabe, viral como um vídeo do YouTube, como um meme se torna viral, ele viraliza. A LGPD também viraliza. E por que ela viraliza? Porque na depuração da cadeia de responsabilidade, que também acompanha a cadeia de tratamento, então na cadeia de tratamento você tem um agente de tratamento aqui, você tem outro ali na ponta, e assim vai sucessivamente. Controlador, operador, outro controlador e por aí vai. Você fica com tanto medo de ser responsabilizado, seja civil, seja administrativamente, que você passa a ter uma preocupação de se preocupar. Olha, eu sou controlador, eu sou um hospital, eu pego os dados pessoais do paciente, preciso depositar esses dados, talvez numa empresa de nuvem terceirizada. Eu preciso garantir que essa empresa esteja em conformidade com a lei. Eu passei, o hospital passei pela conformidade. Eu, como o Marcos está dizendo, eu pra caramba, sobrevivi, estamos em conformidade com a lei. Maravilha. Agora, depois de toda essa dor, eu vou me relacionar com pessoas para que eu vou mandar os dados do meu paciente, do meu consultor, do meu cliente, e ela não tem essa preocupação, não vai. Eu participei de um evento ano passado, em Belo Horizonte, e a diretora da América Latina do Uber de privacidade, a Flávia Mitre, ela comentou um dado que, infelizmente, eu não decorei, nunca perguntei para ela, mas eu vou dar um chute aqui. Ela disse que no dia que o GDPR, que é a norma europeia, entrou em vigor, ou seja, dia 25 de maio de 2018, nesse dia, o Uber notificou, rescindindo contratos, eu acho que foi pelo menos uns 30% dos seus parceiros comerciais, fornecedores de todo mundo, tiveram o contrato rescindido, porque não comprovaram conformidade com as regras de proteção de dados que eles exigiam. Então, isso é um fato. Eu sou advogado, o Marcos é advogado, vocês são advogados. Se os nossos escritórios não estiverem em conformidade com a lei, no dia 16 de agosto de 2020, teremos riscos concretos de perdermos clientes em função disso. Especialmente se os nossos clientes estiverem em conformidade com a lei. Eles vão exigir isso da gente. Já estão exigindo, é o que está colocado aí. Então, enfim, não tem para onde correr. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, para onde você for,
a LGPD vai te alcançar. Então, é melhor você enfrentar logo mais rápido. Aproveitando o gancho que o Fabrício bem levantou, o que está acontecendo no setor saúde, por exemplo? A gente já teve, no final do ano, algumas reuniões com operadoras, onde elas já estão propondo aditivos contratuais para os hospitais e exigindo que os prestadores de serviços dos hospitais, porque pela estrutura do setor médico, um hospital se vale de clínicas de especialidade, né? Onde, então, agora a operadora está exigindo do hospital para que controle a clínica de especialidade que lhe presta serviço. Então, já está, como o Fabrício bem demonstrou, o efeito viral. O hospital, então, começar a fiscalizar e acompanhar como está o tratamento de dados, como estão as políticas de segurança das clínicas que lhe prestam serviço. E isso é o efeito que está, naturalmente, é o efeito, uma onda que vai se propagando para as demais esferas. Isso tem acontecido já começaram os aditivos a circular pelo mercado, a gente tem começado a discutir ponto a ponto sobre esses aditivos, e aí a preocupação realmente ela ultrapassa o limite da sua área, da sua esfera, e vai para os seus prestadores, para os seus stakeholders. Muito bom. Excelente. Se quiser ler a pergunta, tem uma perguntas, né? Teve muita pergunta que a gente até passou despercebida. Eu vou pedir desculpa, não vai dar para ler tudo, até porque a gente tem algumas outras aqui interessantes. A gente tem que deixar a Fabrício e o Marcos à vontade. Já. Com certeza. Queria estar aí com eles. Fenomenal. Mas teve a Juliana aqui perguntou um negócio super interessante, que é no tocante à agência reguladora, né? Ela bota aqui que um outro problema que tenho me debruçado é a regulação de setores da economia que necessitam de atenção especial, a exemplo do setor de saúde. Como vocês estão vendo o comportamento das agências reguladoras? Obrigado. Nesse ponto, eu tenho uma informação bem quentinha sobre isso. O que acontece? Nós estivemos no final do ano uma reunião com a diretoria da ANS. Esse tema da Lei Geral de Dados está sendo bastante discutido internamente. Tanto é que a ANS ela quer assumir um protagonismo para auxiliar o setor a regular na sua atividade específica. Então, ela já editou uma nota técnica onde ela detalha a importância da Lei Geral do setor e quer participar, junto à Autoridade Nacional de Dados, para a conformação e a regulamentação desse setor específico. Acredito que todas as demais agências vão fazer o mesmo. Elas vão querer realmente assumir um acordo, uma função colaborativa, para não deixar também que a Autoridade Nacional de Dados regule e defina critérios sobre o tratamento de dados ao vedrinho da sua participação. Então, no caso da saúde, tem uma nota técnica que a gente pode, inclusive no curso, vai divulgar e vai apresentar no curso também os detalhes, a íntegra dessa nota, mas isso, de fato, já está no radar, já está na agenda da Agência Nacional de Saúde e ela vai acompanhar tanto a Confederação quanto o Poder Público vai acompanhar a regulamentação desse setor. Inclusive, uma das atribuições que foram colocadas pela legislação para a NPD é a de coordenar as discussões de aplicabilidade da LGPD nos diversos setores regulados. Então, isso é uma competência, uma atribuição legal que a NPD deveria já estar fazendo. Na verdade, uma das minhas maiores críticas com relação a isso é que está demorando demais. Os artigos que dizem respeito à NPD na lei já estão em vigor desde dezembro de 2018. Então, já deveria ter implementado a NPD, já deveria ter diretores lá trabalhando, preparando as regulações, dialogando com os setores regulados, com as agências reguladoras, com os conselhos profissionais. Todos os setores que têm algum grau de regulação por legislação setorial específica já deveriam estar. Claro, diante da ausência, eles têm obrigação legal de começar o processo. Então, além da ANS, outras agências que eu tenho conhecimento também estão preparando as suas discussões internas, mas o problema é que precisa ter essa coordenação da NPD, porque é a ela que cabe a interpretação última no nível administrativo dos termos que estão colocados na própria legislação. E não só isso, a regulamentação também. Porque precisa regulamentar, até para você implementar mudanças no setor público, tem que ter regulamentação. Então, realmente, é algo que faz parte das competências da NPD e a gente espera que resolva isso o mais rápido possível. Excelente. Eu tenho uma pergunta, inclusive, assim, tanto para o Fabrício, tanto para o Marcos.
Se vocês têm algum caso concreto aqui para a gente trazer mais para o dia a dia do pessoal que está assistindo, para quem não está muito próximo da Lei Geral de Proteção de Dados, se tem algum caso concreto que vocês acham interessante expor, obviamente, afora a questão do sigilo e tudo, mas algum caso que pode ter sido exposto na mídia ou alguma coisa do tipo, que vocês acham que, estando a LGPD aqui vigente no Brasil, seria a empresa penalizada, alguma coisa do tipo? Que vocês queiram falar, enfim, algum caso conforme... Claro, falar sobre os nossos clientes a gente não pode, realmente. Mas a gente pode comentar sobre os clientes dos outros, né? Que tem uma relação específica e a mídia está trabalhando muito com isso. Então, teve um caso bem curioso, muito curioso, que saiu agora publicado no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que foi a notificação do aplicativo Rápido. Rápido, fala, né? É rápido, né? Sim. Foi notificado porque houve uma informação que circulou na mídia de que a empresa ela estaria usando informações dos seus usuários, né, dos seus consumidores, para fins de melhorar a sua rede de inteligência com relação à distribuição do serviço. E me pareceu bastante justo isso, mas isso não foi muito bem recebido lá pelo Ministério da Justiça, e eles resolveram notificar, fazendo perguntas básicas, novamente, perguntas baseadas numa lei ruim, que vai dar problema, que é o marketing da internet. Perguntando o quê? Perguntando, primeiro, se trata de dados pessoais. É óbvio, né, que trata. Se trata, é um aplicativo, se trata de dados pessoais. Sim. De que maneira que trata? Para que finalidades que trata? E, sobretudo, se pegou consentimento dos usuários, e consentimento na forma como está prescrita no marketing da internet. Então, você vê que, para empresas em que o core business seja o tratamento de dados pessoais, como é um aplicativo dessa natureza, que funciona como plataforma, né, que é fruto dessa economia compartilhada, você tem exatamente esse tipo de perfil de preocupação com a LGPD, por exemplo. E olha que eu estou falando de atuação de autoridades com relação ao marco civil da internet. Mas é fato que a LGPD, quando entrar em vigor, vai trazer as mesmíssimas discussões. Então, tem vários casos correndo. Agora, anteontem, segunda-feira, foi notificado o Boa Vista, que é o Bureau de Crédito, né, que trabalha com essas bases, SPC e tudo mais, foi notificado por conta de uma vulnerabilidade que o Ministério Público do DF descobriu no site deles. Então, esse tipo de coisa, então vamos esquecer um pouco as autoridades brasileiras. Olha para as autoridades europeias para a gente observar. Tem cada caso mais interessante do que o outro. E todos relacionados a erros, às vezes, básicos, preliminares, com relação à privacidade e proteção de dados. E nem isso, vamos tirar a proteção de dados, vamos diminuir o escopo, vamos falar de segurança cibernética, segurança da informação, porque privacidade e proteção de dados engloba a segurança cibernética como um dos seus eixos. Então, erros de segurança cibernética vão acontecer. Básico. Eu só vou falar um caso, que eu sei que a live tem 1 hora de duração, então tem que ser rapidinho. Só um caso que eu achei super interessante, que uma companhia aérea dos Estados Unidos, depois de um incidente de vazamento, de roubo, né, entre aspas, de dados pessoais dos seus clientes, entrou com uma ação regressiva contra uma prestadora de serviço dela. A história foi o seguinte, essa companhia aérea contratou uma empresa de chatbot, que desenvolve chatbot, com base em serviços de inteligência artificial, para instalar no site para ficar atendendo os clientes, inclusive para promover a comercialização das passagens aéreas. E aí descobriu, depois, que houve um furto, uma subtração de dados pessoais de uma base de mais de 700 mil clientes. Então foi uma coisa gigantesca. E aí, aí tiveram vários problemas, ações judiciais e tudo mais, investigação das autoridades americanas, gastaram milhões de dólares em contenção de prejuízo, em ressarcimento e por aí vai. Mas aí contrataram uma consultoria, uma perícia de segurança cibernética, e essa perícia descobriu que a falha foi nessa empresa de chatbot. Olha só o que essa empresa fez. Ela usava senhas fáceis, 1, 2, 3, 4, coisas básicas, assim, usava senhas fáceis para os seus funcionários necessários no sistema, inclusive fora da rede, inclusive fora em casa, por exemplo, para acessar. E não só isso, em alguns casos, a auditoria descobriu que algumas pessoas usavam a mesma senha, uma senha padrão, já é um erro, né? Você contrata um funcionário e manda uma senha padrão para o cara.
Meu, não tem como você fazer isso mais. Resultado, um hacker conseguiu, até brincadeira chamar o cara desse de hacker, né? Assim, alguém alguém descobriu Uma comentar criança de 12 anos. por aí. O cara descobriu comentar no sistema dessa empresa de chatbot e mudou o código. Aí eu acho que o cara realmente era um hacker. Mudou o código, instalou um código malicioso, um phishing, para ficar pegando, capturando as informações dos usuários. E aí, resultado, acho que foram 10 milhões de dólares o ressarcimento que essa companhia está pedindo da empresa. E era uma empresa pequena, uma empresa começou como startup, está começando a crescer e já levou a bordoada dessa. Então, enfim, só notícia disso aí já leva a reputação da companhia lá para o chão, né, cara? É interessante que também há casos, já falando de casos, né, há casos também que ocorrem só com o potencial dano, onde a autoridade provedora de dados também vem a acompanhar em cima. Né? No caso, por exemplo, de Portugal, onde um hospital, só pelo fato da área comercial do hospital ter acesso a prontuários de pacientes, a autoridade já puniu esse hospital de 400 mil euros, porque ali o potencial de vazamento já estava ocorrendo, porque era alheio à atividade médica. Só no caso da atividade comercial já estava havendo essa fragilidade, né, na condução e na gestão do prontuário. Um outro caso interessante, que aí acho que envolve também, não chega a ser a lei geral vai ter que a autoridade vai ter que discutir um pouco isso a fundo, é um caso interessante na Europa, que também envolvendo o direito ao esquecimento, né, o direito de apagar os dados. E aí um empresário, um consultor italiano, ele pleitou para a autoridade de dados o apagamento, o esquecimento do fato de ele ter quebrado em um determinado momento. Ele tinha uma empresa, uma consultora, quebrou, depois de anos e anos pagando tudo, se recuperando, ele queria que essa informação de que ele havia falido anteriormente fosse apagada. E a grande discussão que chegou aí no tribunal é como é que esse tipo de informação é importante para o mercado, saber que esse profissional, esse empresário, faliu, mas e agora que ele cumpriu todas as etapas, conseguiu pagar tudo e agora quer seguir uma nova vida? Então, também é uma situação que vai trazer uma discussão interessante, que vai extrapolar, inclusive, aí as competências da autoridade, que vai provavelmente chegar aos tribunais. Tem um caso bem interessante, eu não lembro os detalhes, eu só lia o resumo sobre o caso, não estudei o caso, mas era uma empresa que tinha uma página de Facebook e ela manteve na página um funcionário que havia sido demitido. E o funcionário foi lá e reclamou com a autoridade de dados, não lembro de qual país, depois eu pesquiso mais, mas ele reclamou com a autoridade de dados a presença da foto dele na página do Facebook da empresa depois de ter rompido o vínculo. E realmente a autoridade investigou e constatou, porque corretamente constatou, que o uso daqueles dados pessoais do cidadão eram ilegítimos e aplicou uma penalidade não tão elevada, mas suficiente para doer no bolso por conta de um esquecimento tão simples como ir lá na página do Facebook e apagar a imagem do cara. Então você vê que não importa o tamanho da empresa, não importa o setor, o objeto de atuação, vai lidar com dados e vai ter risco. Então não tem para onde correr. Legal. Marcos, eu queria te fazer uma pergunta, e aí relacionada ao próprio mercado, né? Por exemplo, eu quero me especializar em dados, certo? Eu quero trabalhar com isso. Então, quais são as portas que vão se abrir para mim? Ou seja, quais as opções que eu tenho se eu quiser trabalhar com isso? DPO, enfim, advogado. Queria que vocês... Consultoria. Me parece que isso é um novo mercado administrativo. Só um adendo aqui, Marcos. Me parece que a gente abre um novo mercado administrativo. Fazer impugnação, fazer a parte consultiva, toda a assessoria jurídica. Me parece que o setor de tecnologia, o setor de tecnologia de informação, no caso, assim, movimenta bastante o mercado, também da advocacia, e não de algumas empresas das consultorias específicas. O pessoal que está criando software por aí. O que é que você acha? Esse ponto até interessante, que numa recente conversa até com o Fabrício, a gente estava comentando sobre aquele site holandês, né, que a pessoa já expede pedidos de relatórios de tratamento de dados. Send your enemy GDPR. Find your enemy GDPR. É uma coisa assim. É um site que acaba que ele incentiva as pessoas a irem
e pleitearem relatórios de tratamento de dados para as empresas. O que a gente percebe nesse caso? Vai haver uma abertura para um mercado com um contencioso administrativo muito grande. O fluxo de informações que a autoridade vai pedir, vai receber, necessariamente vai demandar uma atuação do advogado nesse ponto, para poder acompanhar, preparar bem as informações que vão ser dadas. Essa atuação junto à autoridade, ela vai ser muitíssimo importante, mas também a gente percebe que, enquanto mercado, a atuação junto às empresas, para a adaptação, para a formulação de um projeto de governança envolvendo a lei geral de dados, ela é multidisciplinar. Então, ela não vai contar apenas com um advogado, né? Ela tem que contar também com um especialista na área de tecnologia de informação, para que possa mapear os processos, mapear as vulnerabilidades. A gente entende que tem que haver também uma participação de profissionais de RH para sensibilizar a equipe, para poder acompanhar as evoluções e mapear e monitorar o dia a dia. Não basta você criar, fazer um roadmap, implementar e esquecer. É um processo que ele é contínuo. Então, eu digo que vai abrir um mercado, vai ser extremamente grande para o profissional, tanto do jurídico, quanto da tecnologia, quanto também de gestão de pessoas. A questão do DPO, a função dele vai ser extremamente importante, fazendo esse elo entre a autoridade e a empresa, né? E aí, nesse caso, foi muito positiva a possibilidade de um DPO funcionar também para mais de um, para a gente poder especializar, ter profissionais competentes e que possam prestar serviço para mais de uma empresa. Mas eu digo que a função, tanto consultiva quanto contenciosa, a atuação vai ser muito ampla, muito difundida quando a autoridade definir o modus operandi dela, né? O grande problema que aí o Fabrício mencionou, que a gente está em compasso de espera, é porque a autoridade, ao não ser criada, ao não termos os nomes e ao não começar a regulamentar como vai se dar na prática, o mercado está em compasso de espera. Mas tão logo se definam como vai se dar, como vão ser as regras do jogo, para o mercado da advocacia, eu vejo um grande potencial. Excelente, Fabrício. Excelente, Marcos. Assim, esse nosso bate-papo está chegando ao final. Vamos deixar aí vocês almoçarem, todo mundo que está assistindo. Agradecemos, a gente queria fazer esse convite aí para o pessoal estar conosco. Queria que vocês convidassem, né, na verdade, é verdade. O pessoal para estar conosco aí no dia 4 de fevereiro, no presencial ou online, que seja melhor para o pessoal. É isso aí, pessoal. Olha, é um curso que tem tudo para ser um curso ímpar aí na região. Eu acho que em termos de como o curso também vai ter essa versão online, também a gente vai poder abranger outros territórios. Para quem quer investir em conhecimento, é uma belíssima oportunidade. O time de facilitadores, de instrutores, é um time muito experiente, um time bastante renomado. Vocês estão vendo aqui pela conversa minha com o Marcos, a minha história, a história dele, à frente também desse trabalho na coordenação jurídica ali da Confederação, os nossos professores todos, os coordenadores do curso que estão aí conversando conosco. Então, venham participar, é um convite que a gente faz, é um curso que vai trazer uma proposta diferente. A gente observou vários cursos que estão no mercado, a gente quer fazer uma coisa diferente, né? Então, nessa inovação, com certeza vai ter um resultado muito positivo, vai ser uma forma de aprender bastante interessante e eu até diria divertida, porque pelo menos eu posso garantir para vocês, depois que a gente entra nesse mercado, a gente se apaixona e mudanças de carreiras acontecem, mudanças de vida acontecem. Então, acho que esse é um convite também que pode gerar um resultado até pessoal, não só profissional para vocês. Aproveitando a deixa do Fabrício, realmente o curso é um curso que está sendo preparado com muito carinho. Gostaria de parabenizar o Lucas e o Pedro. Realmente vocês têm um cuidado muito grande, muito bacana na escolha dos profissionais, dos facilitadores e também na pegada que o curso vai dar, que é uma pegada mais prática, não vai ficar focado exclusivamente com a teoria. Então, a ideia é que a gente faça uma coisa bem dinâmica, que vá realmente trazer um conteúdo substancial para o participante e essa troca de informações, que para a gente também é muito importante ouvir o que o aluno tem vivenciado, passar as experiências e a gente construir o conhecimento de uma forma conjunta. Então, realmente convidamos a todos aí, vai ser um grande prazer poder estar presente aí em Recife a partir do dia 4 de fevereiro e contem conosco. Obrigado, Marcos. Obrigado, Fabrício. Pessoal, tá aí. Eu não vou nem falar mais nada porque os dois já falaram tudo. Só espero vocês que
porventura tiver qualquer dúvida, pode ficar à vontade para falar ou comigo, com o Pedro, mandar um direct aí no Instagram. E agradecer a vocês, professores, pelo tempo de vocês, eu sei que é precioso. É uma honra realmente tê-los aqui conosco e foi ótimo, um bate-papo muito esclarecedor, né, Pedro? Excelente. Eu também só tenho a agradecer, Fabrício, Marcos, muito obrigado. Vocês são craques e aí conto com vocês no dia 4 e dia 7 de fevereiro. Estaremos juntos aí com todo mundo. Forte abraço. Valeu. Obrigado. 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 Abraço a todos.